Começa agora mais um programa Família e Sociedade pela TV Mackenzie, um programa produzido pela Chancelaria. É um prazer você estar aqui hoje com a gente e também comigo, com a minha esposa. Olá, que bom que você está aqui com a gente, mais um programa Família e Sociedade. Hoje o nosso assunto é muito curioso, porque imagina só, você vai lá, descobre que vocês vão ser pais, você é pai, você futuro pai, futura mãe, vão lá, pega o exame e descobre que de fato gravidez. Na hora de fazer o primeiro ultrassom, você percebe que não é um, mas são 2 ou 3, ou quem sabe 4 filhos, né? O nosso assunto então é esse, sobre paternidade de múltiplos. E nós trouxemos aqui um caso em loco, né, para discutir isso com a gente, o pastor reverendo Tarcísio Carvalho. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Você é pai de múltiplos, né? Por isso você está aqui com a Sim. gente hoje, né? Antes da gente entrar nesse aspecto peculiar de ser pai de muitos filhos gêmeos, né? Ou trigêmeos, como no seu caso, fala pra gente, o que é ser pai? O que é ser mãe? Parece que é um dilema que a sociedade vem enfrentando paulatinamente, Ou né? resistindo a ele, resistindo talvez. a isso, né? O que é ser pai? O que é ser mãe? Tem uma figura interessante, eu lembro de uma filha pequena, com 2 anos, e com aquela cena típica de me dá, isso é meu. Quando você olha uma cena dessa, você vê naquela hora que não é só um ser que ocupa o espaço e que exerce movimento e que tem uma certa linguagem, mas é alguém que tem uma noção jurídica, tem uma noção estética, tem uma noção ética, tem uma noção de fé, um ser completo. É um indivíduo, uma pessoa, né? Então, isso é muito assustador, porque é uma das coisas mais imponentes que nós conseguimos produzir, que é replicar e vir um outro ser humano. Isso é assustador. Não é à toa que muitas pessoas não querem essa interferência. Não é nem porque, o mundo é mau, como é que eu vou criar meus filhos num mundo assim? E a impressão que eu tenho é que há algo mais profundo nisso, que é realmente assustador. E de fato o filho muda o casal? Ele interfere realmente? Ele quebra aquela rotina, aquele padrão que eles já vinham tendo? Várias coisas alteram, mas é preciso ter uma noção muito clara de quem é que chegou. Se você pensar do ponto de vista como Deus explica as coisas na Bíblia, todas as pessoas que nascem num mundo com significado. É um mundo que Deus já deu significado a ele. E então é bom lembrar que as crianças chegam a uma família que já tem significado. Então ela vai se inserir naquela família. Ou seja, não é a criança que está iniciando a família já existia. Exatamente. O marido e Embora esposa. alguns vão acabar escolhendo fazer tudo em prol da criança, quando você tem que, na verdade, trazê-la para convívio de um significado que já existe. Caso contrário, vai ser complicado. Eu me lembro quando a gente não tinha filhos ainda, a gente dizia assim, né? Quando os filhos vierem vai ser tudo igual, a gente vai continuar saindo com os amigos, jantando fora, Leva não os vai filhos alterar. junto? Não, eles vão ter que se adaptar a isso, tal, né? Agora que também há adaptação do outro lado, né? Na verdade, eles não podem seguir o mesmo ritmo, eles têm outros horários, eles precisam dormir mais. Não importa se você gosta da noite, eles precisam dormir mais. Embora no Brasil isso é meio complicado, né? Crianças no Brasil dormem muito tarde, porque nós somos assim meio soltos com essa questão de horário, e isso acaba sendo muito complicado, inclusive por questões de saúde. Ela precisa de boa noite de sono para desenvolver-se bem, para estruturar-se emocionalmente melhor. Será que talvez não é por isso que os casais resistam tanto a ter filhos hoje? Porque vai interferir de algum modo. Eles vão É possível. ter a sua liberdade tolhida de alguma maneira. Cada um apresenta as suas próprias razões, mas de fato será sempre ameaçador. É terrível você pensar numa pessoa que está ali que vai se opor a você. Ou seja, na verdade a gente está falando de questões que parecem até negativas, né? Poxa, então ter filhos vai mudar a minha vida, é ruim. Mas a gente sabe que não é verdade. Você pode falar um pouquinho para a gente desse outro aspecto da bênção de ser pai, né? Do ponto de vista da Escritura, como Deus fala na Bíblia, os filhos são um presente dele. E um presente para que você teste outras coisas, ou seja, ter filhos é, na verdade, especializar-se. É um curso de especialização que você faz. É um doutoramento, é uma coroação em que você pode expor-se em outras áreas, em outras atividades.
Mas os filhos revelam também muito de quem nós somos, né? Eu costumo dizer que os filhos revelam o que há de melhor em nós e também o que há de pior. O que há de pior. Porque nós somos levados ao limite em muitas coisas, então muitas vezes aparece o pior. Verdade. Agora, você deu uma deixa agora há pouco dizendo o seguinte, que as pessoas evitam a paternidade, a maternidade. Uma maneira de se evitar não ser pai e não ser mãe é simplesmente não tendo filhos, né? Agora, tem gente que evita a paternidade tendo filhos. Esse é o caso mais complicado, é verdade. Como que isso funciona? Como que você vê isso, né? Por exemplo, né, férias escolares, necessidades de viajar, opções por empregos que te levem para longe da família. Como que essas coisas vão funcionar na cabeça daquele que olha para os filhos como um empecilho para ele crescer ou enriquecer ou fazer aquilo que gosta? Não é à toa que eu entendo realmente as pessoas que não querem ler a Bíblia e não querem ou querem ser pais ausentes. Realmente dá para entender, porque é cansativo, é extenuante, você se esgota. Porque os filhos não puxam, se fosse só uma questão de atividade física, mas eles sorvem a sua alma. É verdade. Eles consomem você a ponto de você, ao final do dia, quando você os coloca na cama, você fala assim, eu não quero nem ler livro mais. Eu ia ler, mas não vai dar. Tem um desgaste emocional. Tem uma amiga nossa que diz assim, que eu amo muito os meus filhos, mas quando eles estão dormindo, eu amo ainda mais. É verdade. Então, é óbvio que isso tudo é verdade, que nós precisamos de descanso, que eles nos desgastam. Agora, eu diria, ser pais é uma profissão. E é uma profissão que todo mundo sabe do risco. Você se casa, você sexua, então você sabe que você tem o risco de ser pai e ser mãe. É que às vezes se tem a E esse é um impressão risco contado. Desculpa. E de que vai acontecer. Às vezes se tem a impressão de que os filhos se criam sozinhos, né? Eles vão crescendo aí. Põe no mundo e deixa rolar. Talvez muitos tenham feito isso mesmo, né? E parece que funciona, de certo modo. Mas as implicações sociais, elas vão aparecer. Aparecem em algum momento. E, então, essa rejeição, de fato, tem hora que eu não quero ser pai. E você tem as crianças dizendo, pai, 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 pai. Eu falo assim, agora não, eu não quero ser pai agora. Essa é a sensação, existe. Por isso que é sempre terrível você ler a Bíblia, que você vê no espelho o que você deveria ser como pai e mãe, presente, participativo, instrutivo. Você falou de implicações sociais, fruto dessa falta de uma interação necessária entre pais e filhos. O que você olha na sociedade hoje? Qual é a sua percepção? O que está acontecendo hoje que é fruto desse descaso para com a paternidade? A impressão que eu tenho é, nesse ambiente que a gente vive extremamente urbano, e o Brasil deu um salto para ser totalmente urbano, de norte a sul, leste a oeste, não parece que tem dado um bom caldo, um bom resultado, um bom remédio. Você tem um nível assim, industrial, político, educacional, uma exigência assim imensa, uma carga imensa, exigindo que você participe nessas esferas sociais. E as cidades, elas demandam cada vez mais em todas as áreas. Então a impressão que você tem é que isso é extremamente importante. E muitas vezes tão mais importante que você não se dá conta que aquele ser, chamado criança, que seja importante investir nele. Uma vez eu disse para uma senhora que estava reclamando bastante da questão de filhos, eu falei assim, olha senhora, se a senhora investir assim 7, 10 anos, vamos dizer 7 para você ainda usar um pouco tempo, você terá investido na principal infraestrutura para que ele seja o humano que ele poderia ser, desabrochar e aflorar. E é um tempo muito curto, se você parar para pensar, de investimento para você ter um resultado assim a longo prazo. Com certeza. Mas todo esse aperto social, econômico, faz você achar que é em outro lado que isso deve acontecer. Então a pessoa acaba indo para uma outra direção. Bem, a gente imagina, né, criar um filho difícil. O pastor Tarcísio tem 4. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Como é ser pai de trigêmeos, como no caso dele, depois veio ainda mais uma, a rapa do tacho, não é? Não saia daí, voltamos já com o programa Família e Sociedade.
Voltamos com o programa Família e Sociedade, falando sobre criação de filhos, em particular, criação de muitos filhos. Pastor Tarcísio, conta um pouquinho pra gente dessa história. Você é pai, você tem 4 filhos, é isso? Sim, E pai de trigêmeos. sim. Como foi descobrir que você ia ser pai de múltiplos? Foi bastante interessante porque num dia sua esposa te liga e fala assim, tem uma novidade. Aí você responde assim, eu também tenho uma. Ela fala assim, estou grávida. E aí você fala assim, eu fui demitido. Então foi muito interessante o período e a coincidência das coisas. E foi uma gravidez de quádruplos. O primeiro faleceu, contraiu uma infecção hospitalar no segundo dia. E então eles eram 4. Mas então hoje são os trigêmeos, depois do falecimento do Arthur. E realmente a primeira coisa que eu fiz quando eu soube, e aí você vai ver no ultrassom para conferir que é verdade aquilo ali, aí você fica olhando, é estranho. A ficha não cai, né? Não cai, não. Você olha, Não é comigo. você entende, mas então é melhor procurar ajuda. Então eu fui para Amazon.com e aí comprei alguns livros de múltiplos, gravidez de múltiplos. Ajudou? Ajudou bastante, Que bom. muito mesmo, de ver quais são os principais problemas, quais são os grandes riscos. E um livro em especial, inclusive que eu não me lembro o título, mas um livro em especial que falava como é que é o processo de amamentação, se você vai fazer isso por demanda, à medida que a criança reclama, ou você já vai ter uma estrutura em que você vai ter um horário para as coisas. Me parece que a segunda opção é a melhor, né? Eu não sei se é a melhor, mas graças a Deus deu certo. Então, Eles têm quantos anos hoje? Eles estão com 9 anos hoje. 9 anos. Então, e graças a Deus, cada ano é melhor que o outro. Porque eu não vi a hora deles poderem andar, Adquirir um pouco de própria independência, roupa, né? segurar o próprio copo e fazer essas coisas. Porque por um longo período eles... No começo, você imagina, também tem o custo disso, né? Eram 900 fraldas por mês. 900 fraldas por mês. Eram Uau. 30 mamadeiras por dia. Uau! Então, no começo, é meio assim, produção industrial. Eu diria, a Joana nasceu depois. A Joana tem 3 anos agora. Sua 4ª filha. A 4ª filha. Então, é muito estranho ter uma só, assim, pequena. Porque não tem muita Cuidar de uma graça. só parece que não tem muita graça, né? É verdade. E aí a gente fica olhando, assim, coisas que a gente curte agora e que no começo não dava, porque era uma produção industrial, na verdade. Verdade. Era uma linha... Nos primeiros meses, na verdade, a gente não sabia muito o que fazer. E muita gente chega para ajudar. Acredito. E isso E acaba não ajudando. não ajuda, mas depois você tem que se dar conta de que você consegue fazer. E precisa E- conseguir, precisa né? E o Porque- excesso de essa pessoas independência, né? acaba sendo muito complicado isso. Hein? Mas graças a Deus foi um processo paulatino que isso foi acontecendo a contento. E a gente pôde perceber que a gente consegue ser pais aqui. E a gravidez de múltiplos foi a primeira gravidez da sua esposa. Então, quer dizer, quais foram as transformações no seu lar? O que mudou de uma hora para outra quando eles nasceram? Que mudou de uma hora para outra, a gente tomou algumas providências antes. A nossa casa sempre foi assim, um grande silêncio Nossa, e cheio de quinquilharias. Se você vai a Bonito do Mato Grosso, aquele monte de passarinhozinhos de madeira, de barro, aquele monte de coisas, foi tudo pro baú. Não tinha espaço para isso. Então é você preparar uma casa para a chegada De 3 para a pessoas. logística de 3 pessoas e já sabendo de antemão que elas serão 3 pessoas. Sim. Eles não são gêmeos, eles são 3 pessoas Diferentes. diferentes e que vão dormir de modo diferente, que vão chorar de modo diferente. E isso então é um grande desafio. Então a gente desapegou-se de todo o entorno para preparar a casa. Para agora nós temos isto. Emocionalmente, espiritualmente, como é que isso funcionou para vocês? De onde vocês tiraram forças para entrar nessa nova etapa, né? Na verdade, a Beth, minha esposa, ela costuma dizer uma coisa que é assim, as pessoas às vezes falam assim, nossa, vocês tiveram coragem, hein? Na verdade, não é um assunto que tem coragem, porque você nunca imagina que aquela sexuada fosse gerar múltiplos. Então, a questão não é de ter coragem. E ela costuma dizer que a coragem foi de Deus,
de conceder-nos esse privilégio de poder ser pais nesse processo. Mas essa era a nossa oração desde antes. A gente não sabia quantos iam vingar, quantos chegariam até o fim. Então, mas a gente já agradeceu a oportunidade de ser pais, nós já éramos pais, mesmo que eles não estivessem do lado de fora ainda. Sim. E a gente sempre agradecia, então, cada etapa, que é, obrigado a Deus por podermos ter sido pais até esse período. Então, era dia a dia. Fomos pais por um dia, um mês, 5 meses, 6. Agora, depois do lado de fora. Então, a gente continua agradecendo por esse privilégio que é poder ser modelado nesse processo. Aliás, é bem a oração do Pai Nosso, né? É o pão nosso de cada dia. De cada né? dia. Uma preocupação diária, né? Não vai querer pegar maná para o dia seguinte que não dá certo, né? Não, já usando o exemplo aqui do Antigo Testamento. É verdade. Agora, você falou a respeito de que são 3 serizinhos diferentes, embora trigêmeos, não é? Você agora, eles com 9 anos de idade, você consegue perceber essa diferenciação de temperamento, de gostos? É claro isso? Desde o começo. Desde que eles não tinham dentes ainda. 2 meninos e uma menina? 2 meninos e uma menina. E são muito diferentes em tudo, absolutamente tudo. Humor, quantidade de choro, resistência à dificuldade, a disciplina, o modo de disciplinar, tudo é muito diferente neles. E como é, então, educar essas 3 pessoas diferentes? O método é diferente? A abordagem é diferente? O relacionamento com cada um é diferente? Tem uma coisa que a gente bolou desde o começo. Na verdade, eu li alguma coisa do Celso Furtado há um tempo atrás e eu achei que aquilo combinava muito, aquilo era uma perspectiva bíblica muito clara do investimento que você tinha que ter com a criança. E quando você tem múltiplos, você tem sempre que se lembrar que você precisa sair com eles individualmente. Porque se você sempre sai com múltiplos, no começo é circo, todo mundo quer ver. E isso atrapalha demais da conta. Eles, eu acredito, né? Também. Com certeza. Então, e eles, assim, demonstravam insatisfação, porque eles são pessoas, Sim. São indivíduos. Então, essa ideia do múltiplo, ela é muito complexa, de ser gêmeo. E botar roupa tudo igualzinho. Isso pode até ser divertido numa fase, mas depois você tem que começar a pensar na diferenciação, porque é você que auxilia no processo. Claro. Na verdade, você auxilia o processo dele descobrir-se, dele ser gente. Então, é você que vai auxiliar nesse processo de fazer essa transição. Então, sair individualmente com eles, Isso ouvi-los. É um segredo importante, né? Com certeza. Né? E é um privilégio também, né? Você participar desse trilhar de um novo ser, né? Você ter condições de observar para aquela pessoa e você contribuir para o desenvolvimento dela, conhecê-la, ser testemunha, né, desse desenvolvimento, que eu creio que muitas pessoas nos nossos dias abrem mão disso, né? As pessoas têm realmente crido, por alguma razão que a gente não conhece o coração das pessoas, mas é uma perda. É uma grande perda. Nós fomos investidos de alguma coisa nesse processo de instrução que você não pode delegar a ninguém mais. Você pode ter gente trabalhando, doméstica em casa, ou gente delegada para fazer isso, como a escola é uma delegação da família para trabalhar um certo aspecto, que não é só de conteúdo, ninguém trabalha só conteúdo, mas é uma delegação que você faz para a escola, mas as delegações elas têm um limite. E a criança ela também tem um processo em que ela primeiro olha para você, e vai ter um momento em que ela vai duvidar de você e vai começar a olhar para outro. Mas esse é um processo. Sim. E se você então bloqueia e não dá esse processo de olhar para você, o que você formou ali, o que você deixou para que quando ela tiver que fazer o processo comparativo e rejeitar você por um tempo, para que ela forme o dela mesma, fica muito complexo. Com certeza. Você não tem uma referência. Verdade. Falta esse referencial, né, nos nossos dias. Você falou a respeito de, me parece, pelo que você indicou, que a gravidez se deu por inseminação artificial, não é? Foi. Gostaria que no nosso próximo bloco a gente conversasse um pouco sobre isso e também sobre como o aspecto da sua fé ele foi uma questão fundamental desse processo de educação e continua sendo.
Então, não saia daí, nós vamos continuar conversando sobre essas questões muito importantes no nosso próximo bloco de Família e Sociedade. Até mais. Voltamos com o programa Família e Sociedade, conversando sobre o que é ser pai e mãe de múltiplos. Pastor Tarcísio, falávamos no outro bloco, né, no finalzinho, de que a gravidez foi fruto de inseminação artificial. A gente sabe que é normal, quando há a descoberta dos múltiplos na inseminação, que os médicos façam aquela proposta de redução. Isso aconteceu também com vocês? E qual foi a reação de vocês nesse processo? É uma proposta natural para eles, não é? A gente também entende isso do ponto de vista deles. Ou seja, para o telespectador saber, a redução, na verdade, é a retirada de embriões. Deixar só, no caso, a proposta que deixa em 2, no lugar de 4. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o médico muito gentil e muito compreensivo falou assim, mas se vocês decidirem pelos 4, estou dentro. E então, nós decidimos pelos 4, porque nós entendemos que o embrião já é a pessoa. E por entender isso, que ele já é a pessoa, nós falamos, então, nós temos 4 pessoas aqui. E vamos adiante. Se houver alguma coisa dentro do processo natural de absorção, que alguns dos embriões poderiam ser absorvidos ou não vingar por um modo natural, dentro do corpo da mulher, então, tudo bem, nós estávamos prontos para aquilo. Mas não para uma decisão nossa de fazer isso. A fé nessa hora, como que fica? A fé é bastante interessante nessa hora, porque você encontra muitas pessoas com muitas perguntas. Imagina. Então, foi um processo, nós tentamos por 12 anos, filhos. Um processo natural. Processo natural. E resolvemos chegar nesse, não foi sem lutas, sem muitas perguntas, sem muita investigação. E muito interessante porque nós somos daqueles casos de estatística que não funciona bem. As pessoas geralmente ouvem falar de inseminação e é engraçado, quando as pessoas perguntam, e no Brasil a nossa cultura é muito enxerida, a pessoa se sente no direito de perguntar qualquer coisa. Está na fila do banco, são trigêmeos, são. Foi inseminação? Então a gente não se conhece, nunca te viu na vida, mas a nossa cultura é assim. E a gente tem que entender isso, senão você vai ficar muito nervoso. Embora nem sempre as respostas sejam razoáveis. Sim. A gente nem sempre está num bom dia para responder todas as perguntas. Mas foi um processo que a gente pensou bastante, conversou. E eu lembro do médico dizendo assim, olha, a possibilidade de os 4 embriões vingarem é nula. A possibilidade de 3 embriões vingarem é de 6%. A possibilidade de 2 embriões vingarem é de 30%, como qualquer gravidez. Ok, deu tudo errado, os 4 vingaram. O 0 virou 100. E só para adiantar um pedaço, também os médicos disseram assim, ok, vocês 2 como casal, pode esquecer que daí não vem criança. E aí, ou seja, vocês 7 anos depois nasce a Joana. Mas as pessoas têm uma resposta para isso. Não, agora você relaxou, né? Geralmente acontece, a pessoa relaxa, né? Aí eu costumo dizer assim, você quer dizer que eu estava tenso 7 anos, sabendo que a gente não teria possibilidade de ter filhos, a gente estava tenso assim mesmo. Mas as pessoas querem uma explicação, de algum modo, para isso, né? Eu diria que se alguém quiser tentar, primeiro é só ir nas clínicas de fertilização e ver que é muito difícil, mesmo colocando no lugar. Então, os índices não são bons. Nós somos não vou dizer nem um caso de sucesso, é um caso de erro de estatística, mas da vontade de Deus. Uma coisa que eu tentava sempre explicar isso, até para as pessoas na comunidade onde eu servia como pastor, é que tanto faz se você coloca tudo junto lá. Quem dá vida é Deus. Não importa que método você utilize, quem dá vida é Deus. Tanto que a maior parte dos casos não funciona, mesmo que você coloque tudo juntinho. Porque não é garantido. Também muitas pessoas falam assim, são trigêmeos?
inseminação é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Embora aconteça, não é assim simples. A vida continua sendo um dom de Deus. Né? E há muitos casos, a gente mesmo conhece uma família da nossa igreja que tentou, um casal da nossa igreja que tentou por 3 vezes inseminação e depois sem sucesso, depois resolveram até partir para adoção e como estava no processo, ou iniciando o processo, ela engravidou por meios normais. Por meios naturais. Isso acontece também. É aquilo que dizem, né? Se você está muito tenso, preocupado antes, enquanto você está no processo de tentar, aí ele te aconselha a comprar passarinho, gato, para ver se você desencana um pouquinho e parte para aquilo. Mas a gente sempre pensou nesse aspecto como é dom de Deus a vida. Pode falar. Vocês receberam algum tipo de questionamento em relação à utilização desse método, principalmente no meio cristão, vamos dizer assim? A gente ouviu muitas frases assim interessantes que não vem ao caso lembrar. Não vem mesmo ao caso lembrar. Mas não críticas. Certamente as pessoas têm seus pontos de vista, né? Mas elas nunca manifestaram diretamente a nós. Porque geralmente as pessoas têm essa visão, né? Se for da vontade de Deus, vocês vão ter. E continua sendo a mesma coisa, né? Com certeza, mas esquecem que Deus também capacita pessoas, Deus dá condições de que a ciência se desenvolva para que também a sua vontade seja realizada por esses meios, né? As pessoas gostam de receber benefícios científicos quando lhes favorece e gostam de criticar quando não é do seu campo de interesse ou de participação. As pessoas em sã consciência gostam de que não doa, gostam de tomar calmantes ou remédio para dor de cabeça, sem questionar muito se aquilo é um meio natural ou não. Exatamente, se é um meio natural ou não. Então, não há muita reflexão nesse aspecto. Certo. E onde não há muita reflexão, ou a gente conversa efetivamente a respeito, ou então a gente não conversa. Agora, entre você e a sua esposa, o casal tem que estar muito bem ajustado para uma situação como essa, não é? Tanto primeiro, você falou assim de várias fases do casamento de vocês, né? Você é casado há quantos anos? Vai fazer 22 agora em julho. 22. Aí de não lembrar diante das câmeras, que depois você apanha em casa. A gente está casado há 13 e a gente já passou muitas fases, imagino você há 22, né? Com 22 anos. Fase de tentar ter filhos naturais, fase de inseminação artificial, fase de gravidez difícil, fase de desemprego. Como o casal tem que estar e qual é a relação da fé nesse processo? Como sua crença e da sua esposa ajudou a passar por essas fases sem que isso desagregasse, sem que isso dividisse vocês, ao contrário, juntasse? De fato, todos esses problemas que você elencou, a chegada de novos seres, dificuldade financeira, tudo isso é uma bomba em potencial para poder destruir qualquer casa. E você tem que estar muito certo de que existe um Senhor na história. Existe um Senhor na história e que não é só um Senhor da história anônimo ou num lugar lá, em algum lugar, e quem sabe... Ele não está assistindo, ele está participando. Exatamente. Então, é um Senhor da história, mas na minha história específica. Então, existe esse ponto de contato que não é só uma história genérica, mas é a nossa história pessoal de cada um de nós. E nesse convívio, nesse aprendizado na Bíblia, você realmente fica mais equipado, eu diria. Você poderia ser um estoico, não é? Sem Bíblia. Simplesmente resistir a tudo e a todos, como um bom grego antigo. Mas você não teria o elemento o estoico não teria o sofrimento que é natural, a tristeza que é natural, o desamparo, e não teria com quem conversar sobre isso. Ele simplesmente tem que vencer isso. É meio triste, né? É uma história triste, na verdade. Parece heróico, mas é triste. Eu me lembro aqui até de um reality show que nós tínhamos por um desses canais de TV a cabo, contando a história de um casal e 8 filhos. Eu me lembro deles. E eles se separaram no final. E foi muito triste, né? Você vê que durante tantos anos muitas pessoas acompanharam a rotina deles. Mas triste você tá achando? Eu li uma manchete num site de notícias dizendo assim: como preparar os seus filhos para a separação. Enquanto a gente está aqui pensando de como ficar junto, como ser família, como ser pai, como ser mãe, tem gente que já desistiu, falou assim:
desencana, não dá. Desista. Então, como preparar melhor as crianças para a separação? Esquecendo que o grande papel, você não tem escola na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Você tem uma instrução próxima que é dos pais. E é dali que começa tudo. E você tem uma instrução mais específica no livro de sabedoria, que é o genérico. Como é que você apresenta o mundo para a criança? E, na verdade, a grande responsabilidade dos pais é exatamente essa. Você apresenta o mundo para as crianças. Uhum. E se você abdica disso, quem apresenta o mundo para as crianças? Uhum. Alguém vai apresentar. Esse é o ponto. Alguém vai ponto apresentar. De vista eles vão ter a respeito. E você tem o privilégio, então, de apresentar o mundo para a criança. E eu gosto da Bíblia exatamente por isso, porque nós não somos uma geração que está tentando enfiar a goela abaixo agora dos meus. Olha, é assim que é a fé, é assim que você vai fazer. Não, eu vou anunciar para eles a fé, mas são eles que vão desenvolver isso e que vão gerenciar eles mesmos. Pernas, né? Então, não só com relação à fé, mas com relação a profissões. Uhum. Eu posso ter sonhos pessoais, mas eles não valem nada. Eles, né? Até para eles, mas eles não têm muito valor. Uhum. Na verdade, meu papel como pai e como mãe é olhar para eles, porque Deus já os fez com um desenho, e olhar que inclinações, então, apontam ali e que eu posso, então, investir. Direcioná-los. E né? direcioná-los. Pastor Tarcísio, eu percebo que a gente tem aqui muita coisa para conversar e já se sinta previamente convidado para outros programas que a gente venha a realizar sobre isso, né? Tantas pontas que a gente deixou aí que podem ser desenvolvidas, mas infelizmente nosso tempo de hoje está acabando. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado a vocês. Bem, infelizmente nosso tempo está acabando, foi muito bom contar com a sua presença, falando sobre assuntos tão importantes, tão relevantes. Pontas ficaram aí, outros assuntos que vão gerar novos programas, mas serão novas oportunidades para você ficar com a gente aí, falando sobre esses assuntos aí tão importantes. Não é? Participe do nosso programa. Veja aí que está aparecendo no rodapé do vídeo o nosso e-mail de contato. Mande as suas dúvidas, sugestões, famíliasociedade@mackenzie.br. Obrigado mais uma vez pela sua participação e até um novo programa Família e Sociedade. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Família e Sociedade.